Bom dia! Meu nome é Kelly Meu nome é Lauane. e estamos aqui para passar o estudo da lição da Escola Sabatina de domingo. O tema dessa semana é o altar e a palavra. E como sempre, a gente vai ver a tirinha aqui, né? Vai estar disponível para vocês também. E a gente vai tirar nossas conclusões, né, Kelly? E o texto-chave também. Que é Colossenses 3. A gente não pode ler todo porque ele é muito grande, extenso, e como a gente está aqui para fazer mais um resuminho, né? A gente vai estar explicando mais ou menos sobre o que fala. A gente quer te encorajar a assistir. Então, assim, você já anota aí e você já lê. Seu dever de casa é ler Colossenses 3. A gente já leu. Agora a gente vai ler para vocês um pedacinho que a gente separou. Pra dar um spoiler. Exatamente, e basicamente Colossenses 3 fala sobre a nossa santificação, sobre coisas que a gente deve mudar, sobre coisas que a gente deve fazer no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso convívio com Deus. Essa parte, né, da morte e ressurreição com Cristo, essa questão de deixar o velho homem para trás e agora essa nova vida. Exatamente. E aqui fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ok, eu acho muito interessante já aqui, porque tendo em vista a interpretação que a gente adventista tem do que a morte na Bíblia, e que Paulo com certeza tinha também, é que a morte é um estado em que a pessoa não sabe de nada, não lembra de nada. Então é muito interessante que ele falar que a gente morre, essa vida da gente morre. Então assim, é sem chance, sem lembrança, sem... Não tem. Já era. Exatamente. E ela se torna outra, né? Quando está com Cristo. Ela é completamente É renovada, oposta, transformada. é oposta. Exatamente. Isso nos leva a pensar em relação à nossa vida. Porque será que a gente realmente morreu ou a gente só, sei lá, desmaiou, assim, né? Porque morreu, não tem como voltar atrás. Não lembra, não tem nada. Nada. E exatamente que na continuação, que já vai para outro tema, fala sobre os vícios que a gente deve abandonar. Ou seja, tudo que seja impuro, tudo que seja paixão lasciva, desejo maligno, tudo que envolve idolatria. Exatamente. Deus abomina e é uma das coisas que a gente tem que retirar da nossa vida. Por mais que talvez você esteja aí naquele tempo, passando por uma situação dessa, mas você tem que abandonar, você tem que aprender a renunciar a essas coisas na sua vida, para que você tenha aquela comunhão com Deus. Você seja ressuscitado juntamente com Cristo, né? Exatamente. E é interessante porque quando a gente lê, a gente tem mania de se tirar, né? Ah, não sou avarento. Aí fala avareza aqui é idolatria. Todas essas coisas a gente encaixa na nossa vida. Se a gente procurar direitinho, a gente acha, né? Então, é bom estudar, como eu falei, e entregar nas mãos de Deus esses vícios. Senhor, não queira ser bonzinho, né? Você chega pra Deus e fala, Senhor, tira essas coisas da minha vida, né? Eu não quero nenhuma dessas coisas. Você lê, você reflete e você fala pra Deus. Você não quer nada dessas coisas que tá aí. Até as que você não sabe que é isso, mas que pode estar na sua vida. Entendeu? Essas coisas todas aí. Porque você fala, eu não sou avarento, que já pensa que avareza é só coisa com dinheiro, né? Mas existem várias formas da gente ser idólatra, da gente ser avarento, da gente ser invejoso, enfim, todas essas coisas. E são hábitos aí, hábitos não, né? Quem fala é vícios que a gente deve abandonar. E os outros que não tá escrito, minha gente, aí, mas tem muita Porque coisa. tem muitas coisa que a gente tem que abandonar. E aí tem outras coisas que aqui fala, que é virtudes que devem ser cultivadas, que fala sobre a questão de suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exatamente a importância que tem, porque assim como ele nos perdoou, a gente também tem esse direito de perdoar as outras pessoas. Esse dever, na verdade, esse direito, né? E você vê que com Deus tudo é muito mais assim, mais embaixo, né? Mais em cima, no caso. Mas, tipo assim, não é só pra você perdoar, é pra você perdoar como Deus perdoou. E isso aí, meu irmão, pega. Isso aí pega a gente. Isso aí pega a gente, porque... Ai, não sei, tem que pedir a Deus, Porque o perdão já é difícil, mas ele fala, perdoa, mas perdoa como o Senhor. E Deus fala que ele faz o que com o nosso pecado? Joga nas profundezas do mar. E ele nem se lembra mais. E a gente remoe a vida toda. Exatamente, é uma das coisas que eu tava pensando aqui agora. Mas é o nosso costume de pedir perdão, de aceitar o perdão das pessoas, ou de perdoar. A gente simplesmente, tipo assim, tá bom, te perdoei, mas você fica lá com aquilo lá, mas você fez isso ali comigo. Eu já trabalhei com Deus em oração, porque teve um tempo que eu achei assim, eu não tenho raiva de ninguém. Eu pensava que, tipo assim, não tinha que perdoar ninguém. Mas, tem sim, viu? Peça a Deus, assim, Senhor, me ajude a perdoar. Tem alguém, você que precisa perdoar alguma coisa. Porque esse perdão aí, só em Deus. E o que eu acho interessante, que a gente tava comentando hoje mais cedo também, era justamente isso. É que
Deus é incrível, porque ele sugere uma coisa que ele que dá. Então, graças a Deus, não depende de nós isso. A gente pode colocar o joelho no chão e pedir. Então, isso aqui serve pra gente refletir. A gente tem que pegar esse texto, estudar e, como eu falei, colocar ele diante de Deus. Porque isso aqui vai contrastar com a nossa vida. Total. Só que a gente vai colocar ele diante de Deus. Colocar diante de Deus essa coisa, Senhor, eu preciso parar de olhar para as coisas da terra, olhar para as coisas do alto. Depois, Senhor, todos esses vícios retire da minha vida. Senhor, me ajude agora a perdoar como o Senhor perdoou. É tudo diante de Deus. Exatamente. E aqui fala, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, em cada ação, em cada ato da nossa vida, a gente pode demonstrar Jesus habitando em nós. E aquilo que ele nos ensinou, a gente pode pôr em ação na vida das outras pessoas e na nossa também. E isso vai ser justamente uma escolha, né? Então, isso é uma escolha pra gente, tipo, aí o que a gente vai fazer? A gente vai estar glorificando a Deus, né? Vai estar dando graças a Deus com a nossa ação ou não. Mas a gente age muito sem pensar, né? Mas a gente precisa colocar nossa mente em Deus. Pra gente começar a pensar nisso aí. Porque aí é muito claro, como eu falei. Não é como a gente faz uma coisa aqui e acolá. É todas as coisas que você for fazer dessa forma, né? E se a gente vai estar disposto também a fazer isso, né? Porque muitas coisas a gente vai ter que renegar, né? Tipo, nossas coisas que a gente quer e tudo mais, para poder servir a Deus da maneira verdadeira. Eu vi um vídeo de uma pastora, ela não é adventista, mas foi muito interessante o que ela falou, porque ela falou que o maior desafio dela era o sofá da casa dela. Porque ela falou assim, eu já expulsei demônios, ela fala, né? E ela fala assim, mas o demônio, a Bíblia fala que ele faz o quê? Que ele crê tanto que treme. Então quando você fala, em nome de Jesus, sai, ele crê, ele é obrigado a sair. Mas fala não pra você, pra ver se você sai. Você não sai, fala não pra você mesmo. Então, a maior dificuldade é a gente vencer esse eu. Meu Deus, em toda essa minha caminhada cristã que eu tenho percebido isso, não tem nada mais difícil do que dizer não pra quem nós somos. Sim. E principalmente porque a gente tá num mundo que implanta essa cultura de que você tem que ser você mesmo. Mas entra aquela nossa conversa também, mas quem disse que esse jeito seu aí é você mesmo? Você acha que você é assim, mas você não sabe. Porque Deus te criou a imagem e semelhança de Deus. Então, pra começar, a gente era pra ser mais parecido, porque cada um tem uma opinião, né? Então, assim, não, mas eu sou assim, e você tem que ser como você é. Tem não. E essa é a falsa liberdade, né? Isso aí é falsa liberdade, que você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se você for quem você quiser, se você for você mesmo, você vai se estragar, porque a Bíblia fala que o coração é mais enganoso que todas as coisas, um triste homem que confia no outro homem, e você também é outro homem. Então, assim, é furado isso aí, o negócio é se apoiar em Cristo. Exatamente. E só para encerrar, fala sobre os deveres da família, sobre a importância, né, o que a esposa deve fazer, respeitar, né, e ser submissas ao próprio homem. Como o Senhor. Exatamente. E amar os homens, os maridos, ou seja, tem que amar a vossa esposa e não tratar ela com amargura. Os filhos obedecer aos pais. Os pais não irritar os filhos, para eles não ficar desanimados. E os servos obedeceis o seu Senhor. Não só sob vigilância, Exatamente. mas em todo o tempo. Aí traz aquela parte que ele verso bem conhecido, né? Que a gente usa muito pra gente, né? Que é fazer tudo como se fosse pra Deus e não aos homens. E esse verso aqui, 23, é muito bom. Do 23 ao 25 fala o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. É muito forte, porque tudo que a gente fizer não é para os homens, não é para as pessoas aqui da terra, e sim para Deus. E a gente se esquece disso, do real significado, de quando a gente vai cantar, de quando a gente vai pregar, de quando a gente vai fazer alguma coisa, é sempre para Ele. Cara, de quando a gente vai viver, Kelly, sabe? Porque eu fico pensando assim, sabe por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Porque a gente pensa sempre na gente e nas pessoas, Sim. e não em Deus. Mas, por exemplo, você vai perdoar, fulano te tratou assim. Todo mundo concorda que você não deve mais voltar a se relacionar com fulano. Não tô falando de coisa tóxica, não. Mas, tipo assim... Mas é pra fazer como se fosse pra Deus. E é por Deus que você faz isso. Não é por conta da pessoa. Então, o senso comum não faz sentido. Na verdade, a massa geralmente tá separada, né? Então, assim... São coisas que viram até padrão. Tipo, tem certas coisas que a gente aceita. Certas coisas que a gente não aceita e todo mundo concorda. Então, você fica como boazinho. Porque isso ali não dá pra suportar, não dá pra levar. Mas, se a gente olhasse pras realidades, pras situações como... Se fosse tudo pra Deus, era diferente. Por que você perdoa fulano? Porque Deus manda perdoar. Porque Deus perdoa. É assim que Ele faz. Não tô perdoando só porque é fulano. Mas tudo a gente vê aquela situação, aquelas pessoas, né?
Mas eu acho que a gente, eu acho, não, com certeza a gente conseguiria fazer as coisas melhor se a gente pensasse assim. Exatamente, uma das coisas que Paulo fala é ser meus imitadores como sou de Cristo. E uma das coisas que a gente tem que levar para nossa vida é imitar tudo E é por isso que Paulo conseguiu fazer tanta coisa, né? Exatamente. A gente perde muito tempo sendo a gente mesmo, em vez de imitar a Cristo. A gente quer seguir nossas próprias vontades, ser orgulhoso. E aí é que fica, a gente é que fica, viu? E aí isso é perigoso, porque a gente foi feita imagem e semelhança de Deus, né? E a gente vai ser imagem e semelhança de alguma coisa. E se a gente não tiver sendo imagem e semelhança de Deus, fica Você aí, já né? sabe, É né? perigoso. Então, como com isso aí, e você viu aí a tirinha, né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e aí o menininho aí dentro da... A ideia, ele não tá submerso, né? Mas a ideia de piscina assim, ele todo deitado, eu entendo que é profundo, né? Mergulhado, né? Imerso na palavra. E com esse texto aí, eu acho que você já tem a ideia do que vai ser trabalhado, né? E o altar e a palavra. A edificação, né? Dos dois. Nós não podemos falar muito, né? Porque é pra é você estudar, né? A gente descobrir cada coisa na semana. Bom, e o tema de domingo, que é uma historinha bem legal, que é Leituras da Porta Vermelha. Por que é a leitura da Porta Vermelha? Porque a porta da frente da casa dele era vermelha. Foi, aí ele via e fez. Olha que genial, tá vendo que você não precisa de muito. Às vezes você fica aí, ai, não sei o que, achar GPT. Não, olha só, olha pra frente e você vê uma coisa assim, olha. Mensagem do microfone. Bastante criativo. Tem um microfone aqui, entendeu? Sim. Ele conta que na época da pandemia, ele decidiu gravar umas reflexões espirituais, assim, de 3 minutinhos e publicar. Aí ele colocou esse nome aí, né? E ele resolveu oferecer esperança através da palavra de Deus, através desses videozinhos, vídeos curtos de 3 minutos. E aí ele falou que começou a postar e não demorou muito para que as pessoas fossem abençoadas, que as pessoas se identificassem. Sim, porque aqui fala que algumas pessoas começaram a comentar que parece que algumas mensagens foram, parece não, que foram diretamente de Deus para elas naquele dia. Entendeu? É uma historinha pequena, porque basicamente é isso. O que chama mais atenção é que ele fala que mesmo depois que os anos se passaram, né? As pessoas ainda comentavam. Algumas pessoas estavam começando a assistir, outras estavam começando a reassistir. Mas o ponto central dessa história todinha, porque é só isso. É simples. Ele resolveu na pandemia, né, fazer esses vídeos a partir de versículos bíblicos que ele estudava ali mesmo, em vídeos curtos. Então é só isso. Mas o ponto principal, que foi o que inclusive a lição grifou, mas é o que nos chamou a atenção também, é que isso teve uma repercussão. E é muito grandioso você pensar que algumas pessoas sentiram Deus falando com elas. Mas o que foi que na verdade que ele fez? Que é o que a lição aqui fala. Ele simplesmente compartilhou com outras pessoas o que Deus estava compartilhando com ele. Cada dia no altar com ele. O altar o quê? Era aquele momento que ele tinha, né? Porque esses eram os versinhos que ele já estava estudando na Bíblia, que Deus já estava falando com ele. Ele só decidiu compartilhar. Exatamente. Compartilhar. Eu achei isso muito bonito, e principalmente porque ele decidiu fazer um trabalho muito legal durante a pandemia, que era o momento em que as pessoas estavam muito vulneráveis, passando por muita coisa, a cabeça estava, tipo, sem saber como fazer, resolver, e, tipo, receber mensagens de esperança, com certeza, incentivava e ajudava muitas pessoas a passar por aquela situação. E aí você fica aí em casa também, né, pensando, olha, é uma coisa que ele já fazia, não foi uma coisa nova. Isso aqui já faz parte de um hábito dele, ele já tinha um altar. Né? Ele já tinha o altar, ele decidiu compartilhar. E aí entra um ponto interessante, porque ele compartilhou o que Deus estava compartilhando com ele. Mas se Deus não estiver compartilhando com você, como é que você vai compartilhar com os outros? Exatamente. Então você precisa ter seu altar. Você precisa ter seu altar. Você precisa buscar Deus na palavra, para que ele possa compartilhar com você, para que você possa compartilhar com outros, para que aí a mensagem de esperança venha chegar a outras pessoas e as outras pessoas possam sentir o próprio Deus falando com elas, através do seu compartilhamento, mas de uma coisa que existe, né? E Deus está para fazer isso com todas as pessoas que quiserem, porque a Bíblia está disponível e tem várias mensagens de esperança para cada um de nós. E o que é mais bonito é que Deus usa todos, aqueles que escolhem ficar ao lado dele, permanecem, né? Lutando contra isso, lutando contra seus próprios desejos para seguir a vontade de Deus para a vida delas. Eu acho muito bonitinho isso, porque ele foi inspirado por Deus, né? E ele decidiu, vou compartilhar essa mensagem para as outras pessoas. E foi isso que as pessoas viram nele, viram o Espírito Santo nele, usando ele para passar essas palavras tão bonitas para tocar essas pessoas. E isso aqui é uma resolução para muita gente que não sabe o que fazer. Ai, minha vida é sem graça, eu não sei o que falar. Não fale de você, fale de Jesus. E do que Jesus está partilhando com você. Então, assim, eu estava falando com o Kelly hoje, né? Quem passa um momento com Deus, quem estuda a Bíblia, tem o que falar.
entendeu? A gente sempre tem uma novidade para contar, porque Deus, ele trabalha com a gente, ele é real, entendeu? Então, se você começar a buscar Deus na palavra e na oração, você vai ver que você vai ter sempre algo a compartilhar. E aí não importa se você vai fazer um vídeo de 13 minutos, se você vai fazer como a gente tá fazendo aqui agora, se você vai escrever, se você vai tirar um print, se você vai tirar uma foto do que você tá lendo, se você vai só compartilhar. Olha o versículo que eu li hoje de manhã, falou muito comigo. Mas é fruto já de uma comunhão que você tá tendo com Deus. Isso vai ajudar outras pessoas. E aí é isso que eles estão dizendo. Então, nesta semana, estudaremos sobre o papel crucial que a palavra de Deus desempenha em nossa experiência no altar com Ele. Então, essas palavras-chave aqui de altar e experiência, né? Eu acho que vai ser bem sobre isso, né? A palavra de Deus, né? O papel crucial que a palavra de Deus desempenha em nossa experiência no altar com Ele. Porque aqui claramente a gente viu que ele tinha um altar e ele tinha uma experiência e o papel crucial aqui foi salvar outras pessoas. E você não precisa de muito para falar sobre Cristo. Você só precisa falar de você mesmo. Porque o muito já é Ele, né? Exatamente. Não existe nada melhor do que falar sobre Cristo e usar você mesmo, sua própria experiência para falar disso. Isso, o que Jesus fez na sua vida, como eu Exatamente. falei. Quando eu falei assim, que você não fale sobre você mesmo, é que assim, ai, que minha vida é sem graça, que eu não sou nada, que eu não sou aquilo. Fale do que Jesus fez na sua vida. Exatamente. Ele já é o muito, ele já é o E muito. você tem muita coisa para contar, viu? Porque cada dia é um livramento diferente. Sim. E ele sempre trata com a gente. Ele é real, ele é real. Experimente falar com ele. Dando atenção, se dedicando. Restaure o seu altar. A gente já teve lição sobre isso, sobre restaurar o altar. Então, restaure o altar na sua vida, com a oração e com estudar a palavra, porque nesse caso aqui a lição deixou bem clara que vai ser a ver com a palavra de Deus, né? Uhum. A Bíblia. A gente estudou sobre oração. Olha aí que interessante. E agora sobre a palavra de Agora Deus. sobre a palavra. Que a gente sabe que é o que fecha o diálogo, né? A gente fala e Deus fala. Exatamente. E aqui no finalzinho também tem o Mergulhando Fundo, que é os textos de Ellen White, que é a vida devocional do remanescente. Vai estar aparecendo o QR Code aqui também, que vai ser colocado para se você quiser escanear e ler também. Garanto que vale muito a pena você se aprofundar e estudar mais a lição da Escola Sabatina, tá certo? Mas antes de finalizar, vamos fazer uma oração logo? Vamos? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, para mais uma lição da Escola Sabatina. O Senhor tem abençoado, ó Pai, essas pessoas que estão aqui, ó Pai, assistindo neste exato momento, Senhor. Não sei em qual momento do dia, mas que elas possam sentir o Espírito Santo, ó Pai, em cada palavrinha que tenha sido dita aqui, ó Pai. Que elas possam levar e carregar para a vida delas e começar a agir, Senhor, acordar para a vida delas, Senhor. E sentir o desejo de te buscar e se aprofundar cada dia mais na Tua palavra, ó Pai. Que elas sintam o desejo, ó Pai, da transformação na vida delas, ó Pai. Elas não precisam de muito para falar sobre Ti, ó Pai. Elas precisam só de Ti, ó Pai, na vida delas, para que elas possam sentir o quão maravilhoso é Teu Senhor na vida delas, Senhor. Eu te agradeço por todo o Teu cuidado, abençoa cada um, ó Pai, que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse estudo e de assistir a lição de amanhã também. Exatamente. E do dever de casa, de estudar o Colossenses 3. Exatamente, não O perca. Espírito Santo vai te incomodar. É isso, pessoal. Vai estar aparecendo aqui, viu? As redes sociais da gente. E nos siga, tá certo? Tchau, tchau.